Era dia 13 de agosto de 2018. A Shannon Watts, ela tinha acabado de chegar em casa de uma viagem super cansativa de trabalho. Essa viagem foi uma viagem bem conturbada, até mesmo porque na volta elas perderam o voo atrasou, então uma viagem que era para ser curta acabou durando várias horas. Ela não via a hora de chegar em casa, encontrar com o marido dela e com as filhas dela. Acontece que durante essa viagem ela passou muito mal. A Shannon era uma pessoa que tinha lupus e ela também estava grávida do terceiro filho. E então os amigos dela de trabalho ficaram muito preocupados com ela por conta disso. Mas estava tudo bem, porque naquele dia 13 mesmo, às 9 horas da manhã, ela tinha uma consulta para acompanhamento do bebê. Então, todo mundo falou que, não, beleza, ela chega em casa, vai estar tudo certo, ela vai passar pelo médico mesmo, então vai dar tudo certo, vai estar tudo ok. Acontece que a amiga dela, que viajou com ela, quando elas chegaram na cidade delas, levou a Shannon do aeroporto até em casa, isso era por volta de 2 horas da manhã, e ela vai embora. Assim que ela acorda, no meio da manhã, ela tenta entrar em contato com a Shannon para saber se estava tudo bem e nada da Shannon responder. E isso era muito incomum, porque a Shannon, como trabalhava pelo celular, sempre que perguntavam qualquer coisa para ela ou ligavam para ela, ela atendia praticamente de prontidão, porque ela já estava com o telefone na mão. E ela era uma pessoa muito ativa nas redes sociais, ela costumava divulgar esse tipo de coisa. Então, o primeiro ultrassom do bebê, o segundo ultrassom do bebê e tal. Ela sempre fazia isso e dessa vez ela não fez nada disso. Então, essa amiga dela, a Nick, ela começou a ficar extremamente preocupada com a Shannon. Ela tentou ligar de novo, de novo, de novo, sem resposta. Então, ela resolve ir até a casa da amiga e ver o que estava acontecendo. Ela chegando na casa da amiga, ela bate na porta, ninguém atende, ela não vê o movimento de ninguém, a não ser do cachorrinho que estava sozinho dentro de casa. Então ela entra em contato com o marido dela, o Chris Watts, e ele fala que não sabe dela, e então ela resolve chamar a polícia. Ela chama a polícia porque ninguém sabia dela, né? As pessoas mais próximas a ela, ninguém tinha notícia dela. E então a polícia chega na casa, observa ali para ver se tinha algum movimento estranho ou alguma coisa estranha, porque tem um vidro ali, tipo uma janela, mas é uma vidraça mesmo ao lado da porta, ele não vê nada de diferente. E a polícia, então, nessas rondas de bem-estar que eles fazem, a polícia não pode entrar na casa a não ser que tenha um mandato, ou que seja autorizado por alguém da casa. Então eles estavam tentando conseguir essa autorização, porque o medo da Nick era a Shannon estar lá em cima, passando mal, né, e não conseguir atender a porta ou qualquer coisa nesse sentido. Então, o que acontece é que a Nick estava tentando alguém para liberar a entrada na casa e o Chris, o marido dela, chega, né, na casa para ver o que estava acontecendo. Ele entra, ele permite com que o policial entre, com que a Nick e o marido da Nick entrem também, para eles tentarem entender o que estava acontecendo com a Lee. Hoje eu vou te contar os fragmentos dessa história. Essa história que é uma história muito triste. É uma história bem conhecida aí no mundo do true crime, justamente porque é uma história muito chocante. Oi, eu sou a Paula, seja muito bem-vindo a mais um vídeo desse canal onde eu te conto fragmentos de histórias reais, histórias criminais, histórias bizarras, teorias da conspiração. Esse mês de fevereiro eu tô tentando focar um pouco mais em feminicídios, então vocês vão ver aí vários vídeos assim. O vídeo passado foi da Tatiana Spitzner. Esse vídeo é muito parecido, essa história assim é muito parecido não, mas é semelhante em alguns pontos com o da Tatiana Spitzner que eu contei no último vídeo. E bora então entender esse caso, que é um caso brabo. Antes de tudo, eu quero te apresentar, né, a Shannon Watts, que a gente estava falando logo no início. Ela é uma pessoa que nasceu na Carolina do Norte, nos Estados Unidos. E ela sempre foi muito próxima da família dela, que era pai, mãe e irmão. Ela sofreu muito com o relacionamento longo que ela teve. E assim que ela melhorou, ela via que ela fisicamente não estava bem. E aí ela descobre que ela tem lupus. Então, ela estava tentando evitar a fadiga de ter um outro relacionamento. E ela estava tentando focar no trabalho, tanto é que ela sozinha consegue comprar uma casa boa, construir tudo sozinha. Porque ela realmente trabalhou muito para isso e ela era nova, né, quando ela consegue essa primeira conquista, grande conquista da vida dela. Ela tinha em torno de 25 anos. É aí que ela conhece o Chris Watts. É aí que ele entra na vida dela. Só que ele entra na vida dela como quem não quer nada.
e ela, assim, tentou se desvencilhar desse relacionamento o máximo que ela pôde, mas quando ela viu, ela estava completamente entregue pro Chris, eles davam muito certo. A família do Chris não gostava muito da Shannon, não se sabe por quê, mas muito vai da personalidade dela e também porque ela fala. Tudo isso que eu tô contando pra vocês, gente, é baseado no documentário da Netflix, sabe? O que a gente tem de fatos ali, algumas coisas são conclusões próprias, como é esse o caso. A Shannon, ela fala em determinado momento que ela tratava mal o Chris. E isso porque ela fazia de tudo para ele sair sozinho da vida dela. Nada disso adiantou e foi aí que eles realmente engataram num relacionamento. Então eu acredito que a família do Chris não gostava dela por isso, porque ela meio que destratava ele muito no início do relacionamento. A mãe do Chris, ela inclusive nem foi no dia do casamento, nem a mãe nem a irmã dele. Mas o casamento aconteceu, a família da Shannon ama o Chris, eles ficaram muito felizes com o relacionamento e eles resolvem que eles vão começar a vida deles num outro lugar diferente que não ali na Carolina do Norte. Então eles resolvem passear e passeando eles chegam no Colorado, numa cidade bem pequenininha do Colorado, e eles acham a cidade linda, o Colorado um estado maravilhoso, e eles resolvem se instalar ali. O Chris consegue um emprego muito bom, um emprego onde ele recebia bem, ele era respeitado, então ele acaba aceitando esse emprego e eles acabam se mudando para essa cidadezinha. A Shannon, né, ela trabalha online, né, então para ela tanto faz, basicamente, ficar uma temporada em um lugar ou outro lugar, mas eles acabam criando as raízes deles ali na cidade de Frederick. Uma das coisas que as pessoas falavam para a Shannon é porque, por conta da condição dela de ter lúpus, ela nunca ia conseguir engravidar. Só que ela tinha uma filhinha, a filhinha mais velha dela veio em 2014, a Cici. E depois, um ano depois, ela teve mais uma filhinha, que era a Bella. Então, assim, eles estavam muito felizes. Ela mostrava muito a vida dela no Facebook. Ela era basicamente uma vlogger, assim, de 2018. Os americanos usam muito o Facebook, então ela vlogava a vida dela, basicamente postava tudo no Facebook. E muito disso para a família e para os amigos dela que estavam lá na Carolina do Norte poderem acompanhar tudo o que estava acontecendo na vida deles. Tem muito vídeo muito fofo das meninas brincando entre elas, das meninas brincando com a mãe, brincando com o pai. Então, assim, ela realmente filmava tudo da vida dela e postava ali. Quem via, né, pensava que ela tinha a vida perfeita, a família perfeita, porque estava todo mundo sempre de bem, todas as coisas que aconteciam ali, estava todo mundo rindo, todo mundo se abraçando, todo mundo se beijando. Então todo mundo que via aquilo ali, né, pensava, nossa, que família linda, que família unida, que família legal de se conviver, putz, eu queria uma família desse jeito. No ano de 2015, o casal declara falência. Eles estavam com uma dívida muito grande, eles acabam declarando falência. E isso é só algo a mais que pode ter ocasionado brigas, discussões, desavenças entre o casal, mas aparentemente, ou pelo menos no Facebook, tudo aparentava estar lindo, perfeito, maravilhoso, a família perfeita. Chega nas férias de verão de 2018, a Shannon resolve que ela tinha que passar um pouco mais de tempo com a família dela, porém que ela tinha que levar as meninas para conviver um pouco mais com a família dela, um pouco mais com a família do Chris. Só que para ela estava tudo bem, ela ia passar uma temporada grande, como as férias de verão em outro estado, porque ela trabalhava online. Mas para ele não, porque ele trabalhava presencial e ele trabalhava numa, acho que é petrolífica que fala, ele mexia com petróleo ali na cidade mesmo. Então ela foi sozinha e o combinado deles era, ela ia passar lá 6 semanas, ela viajaria só ela e as meninas, e o vovô, né, o pai dela, foi lá buscar para ajudar ela a viajar com as meninas. E depois o Chris passaria um tempinho lá. Ele pediria um tempinho de folga e passaria lá também para poder ver a família dele, mas para passar umas férias ali em família com a Bella Ceci e a Shannon. Nessas férias, pelo menos é onde a gente tem um início de reclamações da Shannon, que ela começa a reclamar para algumas amigas dela que o Chris estava muito diferente com ela. Que ela estava até suspeitando que ele tinha outra pessoa. Por quê?
Antes, ele respondia muito rápido, ele era muito carinhoso, muito amoroso em mensagens, e agora ele estava demorando muito tempo para responder. Quando ele respondia, ele parecia ser um pouco seco. E ela começou a ficar muito irritada e um pouco insegura de estar tão longe dele e ele estar tão estranho com ela. Então ela começa a cogitar milhares de coisas, como se ele estava com amante, ou se tinha acontecido alguma coisa entre eles, se ele tinha alguma coisa, alguma mágoa com ela. Ela começou a cogitar várias e várias coisas, mas ela sempre tocava nesse assunto da amante. Ela falava, às vezes eu falo umas coisas para eles, assim, com um tom meio sexual, e ele sempre desvia do assunto, então ele não quer saber mais do assunto. Nesse momento, gente, dessa viagem, a Shannon já estava grávida e ela estava aproveitando esse tempo, até mesmo porque na Carolina do Norte e do Sul, né, tem praia. Então, ela estava aproveitando para visitar todo mundo e tal, e deixar a última semana que o Chris fosse para lá, para eles irem para a praia e para as meninas conhecerem a praia, que elas ainda não conheciam. Então, ela começa essas reclamações para as amigas dela lá do Colorado mesmo. E depois, quando o Chris vai, passar lá a semana dele de férias junto com a família dele, ela reclama mais ainda. Ela fala, nossa, eu tô tentando várias coisas, assim, ele tá muito frio, tá muito distante, não é o Chris que eu conheço, alguma coisa tá acontecendo e eu acredito que seja amante. Bom, e é claro, as amigas tentam ajudar, tentam apoiar, tentam dar dicas, mas para ela fazer as próprias escolhas. E isso perdurou ao longo de toda a semana que eles passaram lá na Carolina do Norte. Bom, então eles voltam para o Colorado e algumas semanas depois a Shannon já teria que fazer essa viagem dela a trabalho. Então ela estava ali sempre questionando o Chris se tinha alguma coisa acontecendo, se ele estava com alguma amante, e ele sempre falava que não, que estava tudo bem, que era coisa da cabeça dela. É o famoso, não, você é louca, para, isso não está acontecendo, tá só na sua cabeça que isso está acontecendo, sabe? Então era bem isso que estava acontecendo ali na vida da Shannon nesse momento. Ela viaja um pouco insatisfeita e o estresse é algo que piora muito a condição da pessoa que tem lúpus. Então ela estava muito estressada nessa viagem e nessa viagem ela passou muito mal. Então por isso a amiga dela que estava viajando junto com ela, que trabalhava na mesma empresa que ela, estava muito preocupada com ela, porque com medo de acontecer alguma coisa, até mesmo com o bebê, achando que poderia ser alguma coisa do bebê, e ela falava, não, é meu lúpus e tal, porque eu tô estressada, tô com problemas em casa, enfim. Acaba essa viagem de trabalho, eles têm uma volta bem conturbada, e é aí que a gente volta pro início do vídeo. A Shannon entra dentro de casa, ela é filmada pela câmera de segurança da casa, e ela nunca mais é vista. Bom, voltando agora, lá onde eu parei no início do vídeo, a polícia entra em casa, a Nick, a amiga da Shannon, entra em casa, o marido dela também, e eles começam a procurar o que pode ter acontecido. Acontece que eles encontram coisas assim que assustam muito, principalmente a Nick. E também acabam que o Chris reclama de algumas coisas. Por exemplo, eles encontram o telefone da Shannon, e isso era uma coisa impossível, porque ela trabalhava com o telefone, e o próprio Chris fala, olha, isso daqui é a vida da minha esposa. Ela não sairia, largaria o telefone aqui. Então eles continuam olhando pela casa, e aí então que eles chegam com a aliança e falam, ela deixou a aliança no armário do lado da cama. Bom, o policial faz umas perguntas muito básicas pra ele, tipo, vocês discutiram, tem chance dela ter pego as meninas e fazer uma viagem, nem que seja uma viagem curta para espairecer. E ele fala que acha que não, que assim, eles tinham discutido sim antes, mas que eram apenas discussõezinhas, né? Que ele não achava que aquilo ali era motivo para ela sair assim, ir embora, pegar as meninas sem falar com ninguém, não dar notícia para ninguém. Então, a polícia saindo da casa vê que o vizinho tem uma câmera que aponta para a casa deles, porque ao longo do tempo que eles estavam na casa dos Watts, eles tentavam entrar em contato com possíveis amigos, ou então mães de filhos da idade das meninas, que talvez a Shannon poderia ter ido levar as meninas lá. Eles começam a tentar ligar para várias e várias pessoas que eles conhecem e ninguém sabe dela. Então, quando eles veem que essa câmera apontava para a casa dos Watts, a polícia fala, vamos tentar falar com o vizinho, afinal de contas, a gente consegue pelo menos ver para onde que ela foi, para que lado que ela foi, para a gente ter uma ideia. Então, eles vão até a casa do vizinho e eles não veem nada de movimento naquele dia. A câmera do vizinho é dessas que só liga e só grava quando detecta movimento.
Então, quando está tudo muito parado, ela não grava nem nada. Só que ela gravou, né, o Chris entrando com a caminhonete dele na garagem, coisa que não era comum dele fazer, mas ele fala que ele faz isso porque ele pega o material que, quando ele sai do trabalho e leva material, ele coloca esse material dentro de casa e por isso ele coloca a caminhonete na garagem, porque fica muito mais fácil do que ele ter que ficar carregando aquele material pesado. Então, realmente, eles veem ele carregando tipo uma lona, assim, colocando dentro da caminhonete e tirando isso antes. Então, é só isso que a câmera capta e isso é quase que na hora do Chris sair para trabalhar. Óbvio que um caso que envolve principalmente criança, né, ou casos familiares de uma forma geral, mas sempre os que envolvem crianças chamam muito mais a atenção da mídia e a polícia tem que dar um jeito muito mais rápido de encontrar. Afinal de contas, são crianças, né? Então, eles precisam conseguir encontrar, até mesmo porque mesmo se fosse a Shannon, eu vou sumir com minhas filhas, isso daí poderia ter configurado outra coisa. Então, eles têm que agir realmente muito rápido. Então, cresceu muito o caso ali na região. Então, saiu no jornal. É um caso que o Chris deu muita entrevista. E nessas entrevistas que o Chris dava, ele sempre se demonstrava muito choroso, pedindo para eles voltarem, falando que gostaria muito que a família dele estivesse com ele, que a casa não era como era antigamente, né, cheia de vida e tudo mais. Ele falava, né, que amava as três, que ele queria elas de volta. Então, a amiga, né, a Nick também deu entrevista pedindo para a Shannon voltar, porque até então eles estavam trabalhando com algo como a Shannon pegou as meninas e saiu de casa. É claro que Chris Watts é interrogado várias vezes e todas as vezes ele fala que ele brigou, sim, teve uma discussão com a Shannon e depois não sabe mais, ele sai para trabalhar e não sabe mais. Só que com tudo isso acontecendo e pipocando, a polícia sempre perguntava: "Ô Chris, mas você tem alguma amante? Você tem alguma coisa assim?" Porque, né, tipo, a Shannon já desconfiava disso, isso aqui é verdade e tal, e ele sempre falava que não. Acontece que durante as investigações, uma mulher chamada Nicole Kessinger entra em contato com a polícia e fala que ela era amante do Chris Watts. Ela fala que ela não sabia que ele era casado, que na verdade ela sabia que ele tinha filho, ela sabia que ele tinha sido casado, sim, só que ele já estava em processo de divórcio, e ela falava que ela era namorada dele, né? Que ela já estava namorando com ele, tanto é que quando a Shannon estava lá na Carolina do Norte, ela meio que se mudou para a casa dele, ficou na casa deles por muito tempo, né? Então, eles realmente viveram um tempo longo juntos e ela se denominava namorada dele. Então, ela liga para poder tentar ajudar de alguma forma a polícia e ela fala que ele é um cara bom, que não desconfia dele de jeito nenhum, de nada dele. Né? Assim como o patrão dele também, né? Eles entram em contato com o patrão do Chris, porque normalmente quando acontece algum tipo de sumiço ou suspeita de que aconteceu alguma coisa, eles sempre tentam investigar quem está próximo, né? Ou seja, o Chris Watts era um suspeito, obviamente, né? Então, eles ligam para o patrão do Chris Watts, o patrão dele fala que não, que ele era um cara dedicado no trabalho, que não desconfiava dele. Eles perguntaram onde que o Chris Watts esteve no dia, né? Ele fala, não, ele estava lá na usina petrolífica, lá num lugar X, né? Que ele falou, ele estava com outros colegas também. E a polícia pergunta se ele tem alguma coisa para desconfiar do Chris. Ele fala que não, que o Chris sempre foi muito dedicado ao trabalho e tal, que não tem nada que desconfie. O vizinho do Chris, aquele que mostrou as câmeras de segurança, ele fala para a polícia, olha só, o Chris não é assim. Ele não fala muito, ele normalmente é um cara muito calado, muito na dele. Ele fala o básico e ele é muito pontual nas falas dele. Então, ele não é assim, porque quando eles estavam vendo ali as câmeras de segurança, o Chris estava tentando explicar o tempo inteiro muita coisa. E, então, esse vizinho é a primeira pessoa que menciona e fala, o Chris está estranho, né? Isso não é normal. E aí, o policial fala, não, mas às vezes é porque ele mudou, assim, pelo que aconteceu, né? Ele fala, pensando por esse lado pode ser, mas ele não está normal, isso não é o normal do Chris. Bom, então, mais uma vez o Chris Watts, ele
é chamado até a delegacia para dar mais um depoimento. Então os investigadores sugerem fazer um teste de polígrafo e o Chris fala, pode fazer, eu não tô mentindo. E então, inclusive, a investigadora fica tipo assim, você sabe que é burrice você fazer esse teste por livre e espontânea vontade, sabendo que você tá mentindo, né? E ele falava, sei, pode fazer. E então, ela faz o teste de polígrafo, ele não passa, e aí eles começam a pegar muito mais pesado e questionar muito mais o Chris. Ele pede para chamar o pai dele, eles chamam o pai dele, o pai dele começa a conversar com ele, e aí ele confessa que sim, ele tirou a vida da Shannon. E o pai dele pergunta por que, como assim, meu filho, o que aconteceu? E ele fala que a Shannon, eles tiveram uma briga muito feia, que a Shannon estava muito nervosa, estava fora de si, e que ela acabou matando as meninas enforcadas. E aí, quando ele viu aquilo ali, ele não aguentou e ele foi pra cima dela e acabou fazendo a mesma coisa com ela. E ele fala, eu fui culpado sim de acabar com a vida da Shannon, mas não fui o culpado de acabar com a vida das meninas. Bom, dito isso, a polícia, né, que estava, claro, gravando tudo, prestando atenção em tudo, entra na sala, pede para que ele confessasse e ele fala que tudo bem. A polícia pede para que ele levasse eles onde ele escondeu os corpos e ele faz isso. A Shannon, na verdade, ele enterrou ali onde ele trabalha mesmo. Tem um grande terreno ali e ele enterrou ela ali dentro. E as meninas, ele jogou num tanque desses de usina mesmo, petrolífica, sabe? Um tanque de petróleo. Ele jogou as duas meninas. Ele fala que ele se livrou sim dos corpos das meninas, mas que ele não teve nada a ver com isso. Só que quem conhecia a Shannon, quem via a Shannon, falava impossível ela ter feito isso. Ela amava essas meninas mais do que tudo, ela amava os filhos dela mais do que tudo, ela não ia fazer um negócio desse. Ela não ia perder a cabeça a esse ponto. Então tudo começou a se questionar, e aí então que ele confessa, até mesmo porque ele poderia ir a julgamento, e se ele fosse a julgamento ele poderia pegar a pena de morte, né? Mas, então, por orientação da defesa, ele resolve assumir que sim, ele também era o responsável pelo óbito das duas filhas. Como que foi a dinâmica naquele dia? O que ele fala, o que ele conta, pelo menos, o que aconteceu naquele dia? Shannon chega 2 horas da manhã. Assim que ela chega, ele meio que acorda. Ela já começa a brigar com ele. Ela estava muito transtornada, muito nervosa. E ele, que já estava com a amante dele, ele resolve pedir divórcio para Shannon. Fala, então vamos divorciar, melhor assim e tal. E ela fica muito irritada, muito transtornada, porque ela é uma pessoa que ela se impunha muito no relacionamento, então ela não estava querendo aceitar, e ela brigou muito com ele, ofendeu ele muito, e foi aí que ele resolveu que ele tinha que acabar com a vida dela. Só que quando ele faz isso com ela de bruços na cama, e quando ele faz isso, a Bella chega no quarto. E ela pergunta o que aconteceu com a mamãe. E então ele diz que não tinha outra escapatória a não ser fazer o mesmo com as filhas. E então ele pega as duas meninas, coloca na caminhonete, as duas meninas vivas, né? Coloca na caminhonete, fala com elas que eles vão sair, vão passear, enfim. Que era para ela pegar o paninho delas. Inclusive o paninho delas, quando o policial chega lá, uma das coisas que ele fala que estava faltando na casa eram os paninhos, que elas não faziam nada sem esses paninhos, cada um tinha um paninho, carregava para todo lado. Ia viajar, tinha que levar para ela dormir com os paninhos e tudo mais. Então ele leva elas com os paninhos e leva o corpo da esposa. Chegando lá, ele enterra, as meninas estavam na caminhonete, e aí ele acaba com a vida de uma, usando o próprio paninho, e depois acaba com a vida da outra. Ou seja, gente, uma filha viu a outra perdendo a vida. Ai, é muito complicado. Depois que ele fez isso, ele acha que seria mais viável, né, jogar elas lá dentro do tanque, porque elas eram menores, então ele conseguiria fazer isso, e do que fazer cavar outra cova, basicamente. Bom, é uma história muito terrível, muita gente não acredita que a Shannon tenha falado com ele nesse ponto dele se estressar tanto, né, para acabar com a vida dela. Muita gente acredita que sim, é o que ele admite, e no final das contas, o Chris Watts, ele pega 5 prisões perpétuas pelo homicídio da esposa e das duas filhas. Ele tentou fazer muita coisa, né, obstruir justiça e tudo mais, lógico que tudo isso tá aí dentro dessa pena dele. Bom, gente, é isso. O caso do Chris Watts é um caso clássico, assim, no True Crime, porque é muito, mas é muito terror. Ai, é muito terror você pensar
porque ele acabou com a vida da mãe, uma menina viu, depois acabou com a vida da outra menina, a outra menina viu. Gente, e o que leva um pai a fazer isso, sabe? Tipo, ai, não, não. É, assim, choca muito quando a gente fala de filho, porque, assim, quando a gente vê feminicídio fazendo contra o cônjuge, qualquer coisa assim, é muito difícil de ver, mas é até mais comum, a gente já tá mais habituado, entre aspas, ver esse tipo de coisa, mas quando envolve criança, filho e tal, é muito pesado. Esse caso é muito pesado pra mim. É, enfim, gente, é o caso de hoje, é o caso que. Todo caso que é feminicídio, assim, me deixa muito mal, eu não gosto nem de pensar, porque é uma coisa assim, eu tô confiando na minha vida a você, eu confio em você tanto que eu não acredito que você seria capaz de fazer uma coisa assim e a pessoa vai lá e faz, sabe? Então é isso. Eu vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado da narrativa de hoje. Beijo, até o próximo vídeo.